autocaravana regressa à estrada, a viagem vai continuar. Deixamos para trás a República de San Marino e regressamos à Itália. O nosso próximo destino nesta viagem é a cidade de Assis. Querem pão aqui? Hã? Grão de bico, feijão. Ah. Feijão frado, Tem um feijão. cestinho aí das coisas aqui da quinta, não é? Da produção própria. São cereais. E depois tem azeite. Azeite também. Assis. Assisi. Assisi. Assis. A Assis. terra onde viveu e morreu Francisco. São Francisco de Assis. O Chico viveu aqui e é isso que nós vamos descobrir. Viveu em extrema pobreza, fez o voto de pobreza. Em contraposição à riqueza que a Igreja apresentava na altura. Apresentava. Mas isso são histórias mais complicadas. Nós estamos aqui Vamos para ver. usufruir disto Vamos e saborear ver. o bom tempo. Da área de serviço de autocaravanas onde ficámos até ao centro da cidade é uma caminhada de 20 minutos. E ao chegar logo ficámos impressionados com a Basílica de São Francisco. É lá que vamos encontrar o sepulcro de São Francisco de Assis e começou a ser construída 2 anos após a sua morte, em 1228. A sua visita é absolutamente impressionante. Este edifício religioso é composto de 2 igrejas, a superior e a inferior. As suas paredes foram decoradas com os maiores pintores da época, entre eles o Giotto. Aqui o altar da igreja inferior deixava-nos. Mas vamos visitar a cripta onde está o túmulo do santo. Não é permitido fazer fotos, mas fomos seguindo este exemplo. O túmulo de São Francisco de Assis e aqui o hábito que ele vestia. Mas agora vamos visitar a cidade. É de que ano, Cristina? 1477. Oratório do Peregrino, século quê? Século XV. Apenas as pinturas morais já terem desaparecido. Este edifício é conhecido como o mais antigo hospital de Itália. Foi edificado em 1267 para dar apoio ao povo. Mas o dia estava a terminar. Iríamos continuar a visita no dia seguinte. Mas agora já fomos de bicicleta. Ficaram por ali arrumadas e bem presas, não fosse, enfim, o amigo do alheio aparecer, e fomos continuar a visitar a cidade medieval de Assis. E como estávamos a usar as bicicletas... Não, Cristina, o que é que achas da área de serviço em Assisi? É muito boa. Muito boa. Tem aqui um suporte muito jeitoso. Está no meio de... Esta área é de uma quinta, não é? É uma área privada, é uma quinta que explora aqui esta zona como estacionamento. Pois. Mas tem um enquadramento lindo. E tem produtos deles à venda também. Tem ali feijão, queijos, azeite. Temos luz também. Eletricidade, mas o enquadramento é qualquer coisa, eu adoro, eu acho. Aqui o enquadramento. É nós lindo. Aqui vemos Assis. Vou mostrar aqui um pouco mais. E há silêncio. E sim, à noite é calminho. E de dia também. Estamos em Santa Maria del Angeli. Santa Maria del Angeli. É verdade. É um lugar também muito ligado a São Francisco de Assis, porque foi aqui que ele teve a visão que o levou a abandonar o mundo, como ele dizia, do pecado e a dedicar-se à pobreza e à religião. O mundo mundano e da riqueza em que ele vivia. E dedicar-se à pobreza. Começou por ser um local onde ele teve a visão e começaram os frades, após a morte dele, começaram a construir aqui umas cabanas, depois um refeitório, depois um dormitório, e a pouco isto foi-se ampliando, e hoje é a 7ª maior igreja do mundo cristão. E é o que vamos visitar agora, está aqui atrás de nós. Movimento de câmara na vertical, reparem bem na dimensão que tudo isto tem. E o que é muito curioso é que toda esta igreja foi construída à volta daquele pequeno templo românico, datado do ano 1000 e onde São Francisco de Assis terá tido a sua visão. É toda ela decorada com maravilhosos frescos que contam a vida de frades franciscanos.
Também foi neste local que São Francisco consagrou Clara como esposa de Cristo, que viria a ser a fundadora da Ordem das Clarissas. Mas os frescos são de cortar a respiração. Mas vamos buscar as bicicletas, que há muito mais para continuar a visitar. Reparem aqui na habilidade dos artistas. E enquanto pedalamos de regresso à cidade de Assis, eu gostava de lembrar que a bicicleta é o único veículo de tração animal em que o animal vai sentado, daí que seja tão prático a usar. Pouco depois já entrávamos nas portas da cidade e arrumávamos as bicicletas no local habitual. Regressávamos à Basílica de São Francisco agora para visitar a Igreja Superior. Não fotos, enfim, mostra-se o que se pode. E ao sair da Basílica, Cristina, mas há fogo ali, está a arder aquele prédio. E estava mesmo, toda a gente corria em pânico para ver se estaria alguém preso dentro daquela casa. Felizmente os bombeiros chegaram rápidos e tudo se resumiu a prejuízos materiais. Mas vamos esquecer estes problemas porque no regresso à autocaravana, este outono brindava-nos com um fim de dia maravilhoso. E no dia seguinte, estamos a fazer o percurso em autoestrada, quase todo ele em autoestrada entre Assis e Roma. Não tínhamos pensado em ir a Roma, mas também não tínhamos pensado em ir a lado nenhum. Esta viagem é uma viagem que vamos andando por onde nos apetece. No início de cada dia pensamos o que é que vamos fazer nesse dia e no dia seguinte. Mas agora na autoestrada aconteceu uma coisa curiosa. Cada portagem é diferente. Nós já fizemos uma portagem em que não conseguimos pagar com o cartão e tivemos que retirar um documento que depois paguei pela internet. Tudo bem? Pois o mundo é assim e se faz. Mas agora nesta portagem é que me apercebi que o sítio onde tenho que colocar o cartão de crédito é o mesmo sítio onde coloco o bilhete. Eu introduzo o bilhete e depois introduzo o cartão de crédito. Bem, é uma coisa que nunca tinha visto em nenhum sítio da Europa. Já era tempo dos países europeus uniformizarem as formas de pagamento, haver uma via verde ou uma telepeagem comum a toda a Europa, qualquer coisa que facilitasse as deslocações. Mas enfim, isto é Itália e a Itália manda os italianos. Eu é que sou turista, eu é que sou estrangeiro, eu é que tenho que me adaptar. Roma. Chegamos a Roma e, como se vê, no meio de uma grande confusão de trânsito, com obras à mistura. Nesta viagem optámos por uma área de serviço para autocaravanas que nunca tínhamos usado em Roma. Fica em pleno meio urbano, um pouco barulhenta, mas tem uma localização ótima, a 100 metros de uma estação do metro. E pouco depois já passeávamos pelas ruas de Roma. Ao atravessar uma passadeira subterrânea, verificámos que havia uma livraria. Ocupava toda a passagem subterrânea, muito curioso, nunca tal havíamos visto. Mas Roma é uma cidade que sempre nos encanta. Este Roma é sempre Roma, não é? É sempre bonito passear por Roma. Tem que ser, bem, não sei, já se veio várias vezes, já visitávamos os principais monumentos todos. Já. Hoje é passear pelas ruas. Esta estadia vai ser saborear as ruas de Roma. Estamos no coração de Roma, passámos ali na Praça Colonna e agora estamos aqui, atrás de nós temos um obelisco egípcio. Descobrir o encanto das ruas de Roma? Sim, mas como resistir a visitar de novo o Panteão? Construído entre os anos 118 e 125 a.C., é uma maravilha de engenharia romana. A sua cúpula de enormes dimensões é um feito de engenharia absolutamente fantástico. Foi depois convertido numa igreja católica, mas continuamos a passear pelas ruas de Roma. E o que dizer da monumentalidade das suas fontes? Algo que também nos surpreendeu era a quantidade de turistas que já íamos encontrando por estas ruas. Até parecia que a pandemia já tinha sido esquecida. Espero que o inverno que se aproxima não traga problemas. A famosa escadaria da Praça de Espanha. E o que dizer destas filas de clientes que, à porta das lojas, aguardavam pela abertura das Black Friday? Mas aqui os clientes eram outros. Era para mandar uma moeda para dentro da Fonte Trevi.
Esta que é a maior fonte da cidade de Roma não deixa ninguém indiferente. Este é mais um daqueles locais de Roma que ninguém quer deixar de visitar. Até a Cristina sentiu tentada a lançar uma moeda e pedir um desejo. Espero que ele se concretize. Mas por agora vamos terminar este vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.